O Ministério da Igreja, esta é a lição número 7 da classe de adultos. Veremos hoje o Ministério da Igreja, o qual muitas vezes tem sido desprezado por muitas pessoas, mas nesta aula veremos a sua importância. Introdução. Nesse sentido, não há diferença entre o membro e a liderança. Todos são sacerdotes de Deus. Por outro lado, as Escrituras mostram claramente que Deus escolheu determinadas pessoas para funções e ofícios específicos. É verdade que a questão de sacerdote, num contexto geral hoje, nós sabemos que não existe como era no tempo antigo, lá nos tempos bíblicos. Entretanto, como nos afirma a Bíblia, nós somos sacerdócio santo, sacerdócio dessa nova geração, vamos assim dizer, né? Da nova aliança. Portanto, nós precisamos compreender que, sim, eu sou o sacerdócio, você é sacerdócio. Entretanto, em alguns casos, como vamos trazer aqui para a gente entender, a questão do pastor. Então, o pastor também ele é um sacerdócio. Então, ele está acima de nós. Por quê? Porque ele foi uma pessoa escolhida por Deus para levar o rebanho do Senhor, para tratar das coisas do Senhor, assim como era nos tempos bíblicos. Aí existia um sacerdote específico, era somente ele que levava as coisas ao Senhor. Então as pessoas levavam para o sacerdote levava o sacrifício para Deus. Hoje, vivemos no tempo que Mateus 27:51 nos diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo e nós temos agora acesso direto. Entretanto, mais uma vez, é bom deixar claro que assim como era no Antigo Testamento, que Deus escolhia sacerdote específico, hoje também ele escolhe pessoas específicas. Não são todas as pessoas que são sacerdotes, ou seja, não são todas as pessoas hoje que são pastores, que são ministros, mas todos nós, sendo liderança ou não, nós temos também o nosso sacerdócio. E veremos hoje a importância de nós entendermos e sabermos que o Senhor nos escolheu, que nós, independente se somos pastores ou não, se somos presbíteros, né, diáconos ou não, nós somos o sacerdócio, mas Deus escolhe pessoas específicas para trazer aqui funções e ofícios específicos. O ministério sacerdotal de todo crente, o sacerdócio no Antigo Testamento. Assim, na era dos patriarcas, encontramos o chefe da família exercendo essa função. Israel, como nação, foi posta como sacerdote para outros povos. No Monte Sinai, o Senhor limitou a prática sacerdotal à família de Arão e à tribo de Levi. Então, vemos aqui três questões específicas. Vemos, por exemplo, o chefe da família exercendo a função de sacerdote. E até hoje não é diferente. O chefe de família hoje, o pai, o pai ele precisa, claro, se ele for cristão, que às vezes acontece de não ser, mas se ele for cristão, ele tem que exercer o ofício de sacerdócio dentro do seu lar. O que é isso? É ele quem precisa ser aquela pessoa de liderança que vai animar a sua família e a igreja, com bom e com suave é, ou melhor, Salmo 122:1, diferente, esse é o 133, 122 diz que alegrei-me quando me disserem vamos à casa do Senhor. Então, esse chefe de família, ele faz isso, ele motiva as pessoas a ir à igreja, a sua esposa, os seus filhos. Então, ele é um sacerdócio, ele faz esse papel. E isso é importante também, que hoje, principalmente hoje, nos dias que nós estamos vivendo, o pai ele precisa exercer tanto o seu papel de pai, como também de sacerdócio, porque essa geração de hoje está só o sangue do Cordeiro. Vemos Israel como nação, posta como sacerdócio para outros povos. Ou seja, Israel, aqui jamais uma ideia de nação. A nação que precisa ser espelho, precisa ser exemplo para outras nações. As pessoas olharem para Israel e verem que Deus está atuando na vida de Israel num todo, como nação, para toda a nação de Israel. Então, Israel assim ele toma para si a responsabilidade de levar o povo a
crer no Senhor. Olha, o Deus de Israel, ele está conosco e será com vocês também. Então, o que Israel está exercendo aqui como nação? Sacerdócio para outros povos, quando ele dá exemplo para outras nações. E no Monte Sinai, o Senhor limitou a prática sacerdotal à família de Arão e à tribo de Levi. Então aqui já houve mais uma questão mais específica, né? Agora somente a família de Arão que pode exercer a função de sacerdote, também o pessoal da tribo de Levi. Uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. Logo, se debaixo da antiga aliança o sacerdote era um ministro do culto, agora sob nova aliança, como sacerdote, oferecemos o próprio corpo em sacrifício vivo. Veja que interessante. Debaixo da antiga aliança, o sacerdote era o ministro do culto. Era ele quem levava o sacrifício para Deus. O povo levava para ele e ele levava para o povo. Agora, na nova aliança, somos nós que temos que levar o nosso sacrifício, o nosso culto ao Senhor, que é o nosso culto racional. O que é o culto racional? É o culto que eu estou prestando e eu sei porque eu estou prestando e sei para quem eu estou prestando esse culto racional. Então, o que vamos fazer ali? Nós vamos ministrar um louvor, por exemplo, né? Veremos também, intercedemos uns pelos outros, proclamamos as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, quando nós vemos que mantemos a comunhão direta com Deus, então entendemos assim que no Novo Testamento, aqui para nós, né, trazendo hoje, né, essa ideia hoje, o que nós temos que fazer? Ministrar um louvor, levar ao Senhor o nosso culto racional, apresentar a Deus um cântico novo, adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. É muito importante que nós venhamos compreender que nós devemos dar um culto ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, em espírito e em verdade. Lembra que Jesus certa vez estava chegando em Israel e o povo começou a louvar ao Senhor e Jesus disse: esse povo me louva com os seus lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Então, quantas pessoas hoje estão indo à igreja, às vezes até louvar ao Senhor com os seus lábios, mas o coração está muito longe. Mas nós não, nós devemos estar na igreja, em casa, em qualquer outro lugar, ministrando um louvor ao Senhor, adorando o Senhor na beleza da sua santidade. Eu vou te lembrar que o culto ao Senhor não é somente de louvor. Adorar a Deus é tudo aquilo que você faz, que faz com que Deus seja exaltado. Uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. Por isso, cabe destacar aqui que o resgate da doutrina bíblica do sacerdócio universal dos crentes, tal qual se encontra no Novo Testamento, foi uma obra da Reforma Luterana do século XVI. Algumas vezes, as questões da vida acabam se perdendo aqui ou ali. E em algum lugar, por alguma razão, o Evangelho parece que ele perdeu a meada, né? O povo perdeu a meada, né? O fio da meada. Não foi o Evangelho em si, né? As pessoas que falavam do Evangelho. Então vemos que muitas vezes, depois que Jesus partiu para a eternidade, subiu ao céu, muitas coisas, alguns ensinamentos, já existiam a ideia dos falsos profetas e já começaram naquela época já a disseminar certas circunstâncias. E é perigoso a questão daquilo que vem devagar, que vem disseminando devagar, porque isso um dia, quando as pessoas menos esperam, a coisa já desandou. Vou te dar um exemplo prático. Se você estiver dentro de um barco e tiver um grande buraco no barco, você vai ver que ele vai afundar rapidamente e você rapidamente observa e, como diz o outro, né, pula fora do barco. Mas se esse barco tiver um buraco muito pequeno, você não vai conseguir ver aquele buraco. A água vai começar a entrar muito devagar, quase imperceptível. E você vai afora, você não vai olhar, não vai ver água nenhuma dentro do barco e você vai embora. E aquela água vai devagar, minando, até que quando você der por si, que você está, por exemplo, em alto mar, por exemplo, você vai fazer o quê? Você vai afundar. Por quê? Porque a água entrou, mas como você não viu, porque estava vindo muito devagar, sem percepção, acabou o barco afundando. A questão bíblica também é dessa forma. Não precisa vir de uma forma muito clara, se bem que hoje em dia as heresias, né, estão vindo assim de uma forma muito clara. Mas lá no início, assim que Jesus subiu aos céus, essas doutrinas foram mudadas de uma forma muito
pequenininha, quase imperceptível, e foi crescendo até que se tornou grandes heresias. Vemos, por exemplo, a Igreja Católica, por exemplo, que até hoje diz que é a Igreja verdadeira, que ela está firmada em Pedro, e Pedro foi o primeiro Papa, o que não é o caso. O atual Papa me parece que é o Papa de número 266. Só a nível de curiosidade, nunca houve e nunca haverá um Papa chamado Pedro II, porque para eles só existe Pedro da Bíblia, então não existe um segundo. Então nós sabemos que ali, quando Jesus disse que eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Mateus 16:18, o que Jesus estava falando na verdade é o seguinte: Pedro, eu sei que você é Pedro, e sobre a afirmação que você disse que eu sou o Cristo, eu vou firmar a minha igreja. Ou seja, o próprio Pedro, lá nas cartas de Pedro, vai falar que Jesus é a pedra de esquina, é a pedra que sustenta. Então, nós vemos que as questões doutrinárias, elas precisam ser resgatadas por Martinho Lutero com as suas 95 teses. Sinopse: a doutrina bíblica do sacerdócio universal do crente é um fato da nova aliança. A igreja constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. A estrutura ministerial do Novo Testamento. O ministério quíntuplo. Ou quíntuplo, né? Quíntuplo. Apóstolo, alguém enviado em uma missão. O apóstolo, que hoje muitas vezes as pessoas hoje estão dizendo que eu sou apóstolo disso, eu sou apóstolo daquilo. Não existe mais apóstolos nos dias atuais. Não como, pelo menos como era a forma. Pode até se falar de um apóstolo de uma forma simbólica, até pode dizer, mas é forçar muito. Eu prefiro o termo de não ter mesmo mais apóstolo. Pois bem, o apóstolo é aquele que é enviado em uma missão. E essa missão ela tinha que ser dada por Cristo diretamente, o que foi o caso dos apóstolos. Inclusive Paulo, que foi o último, como nos diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8. Ele foi o último apóstolo. Então o apóstolo é aquele que vai numa missão. Profeta. O profeta era alguém inspirado e autorizado para falar em nome de Deus. Nesse aspecto, ele era um porta-voz de Deus. Esse falar em nome de Deus é algo muito peculiar. Por que é peculiar? Porque nos dias atuais que vivemos, muitas pessoas se dizem: eu sou profeta de Deus e Deus mandou te dizer assim. E muitas vezes esse te mandou dizer assim vai dizer algo completamente contrário à palavra. E é importante, uma das coisas para identificar um falso profeta é quando ele fala algo e a Bíblia diz outra. Então, se ele vai contra os princípios bíblicos sobre Vou te dar um exemplo. Muitas vezes as pessoas vão falar muito desse negócio de cadeira, né? Mas não vem ao caso, só para te dar um exemplo. As pessoas dizem assim: eis que te digo assim, que eu sou profeta do Senhor e o Senhor mandou te dizer assim, que aquela cadeira que Deus te deu e que te tomaram, Deus vai te dar de volta. Bom, isso aí é um princípio antibíblico. Por quê? Porque a Bíblia diz que a porta que Deus abre ninguém fecha. Então, como é que tiraram a cadeira dele? Então, só para dar um exemplo, por quê? Porque alguém está falando algo que está dizendo que é profeta, mas está indo contra um princípio bíblico. Então, se ele está dizendo algo que é contra a palavra, então é certo dele ser um falso profeta. E muito provável, você já deve ter passado por uma situação de alguém chegou para você e disse: olha, eu que te digo assim, que o Senhor te diz assim, e não diz nada, Deus não mandou dizer nada. Então, ser porta-voz de Deus é algo peculiar, é de muita responsabilidade. Chegar para alguém e dizer: olha, Deus mandou te dizer assim, 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 é difícil, até porque muitas vezes o que Deus vai mandar dizer é algo de conserto, na maioria das vezes. É claro que existem outros casos também, né, que Deus vai abrir uma porta e etc e tal. Mas de modo geral, falar em nome de Deus, autorizado por Deus, é para poucos. Evangelista é alguém cujo ministério é centrado na salvação de almas. Nós falamos muito da ideia de pescadores de almas, né? Pescadores de homens, como foi Pedro. Vem, Pedro, após mim que eu te farei pescadores de homens. E o evangelista é aquela pessoa que não pode ver um peixe barrigudinho que já quer lançar a rede, né? Já olha para ele: esse rapazinho aí, ele vai ser um homem de Deus. E já chega, já vou falar de Jesus, e já começa a fazer ali um evangelismo. Então, o evangelista, pelo nome já sugere, é aquele que evangeliza, é aquele que está
diretamente. Mas a Bíblia fala o seguinte para nós: faça o trabalho de um evangelista. Ou seja, existe o evangelista propriamente dito? Sim. Existe o ministério do evangelista? Sim. Mas eu também preciso fazer o trabalho de um evangelista. Eu preciso também evangelizar, porque é um princípio bíblico. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então nós, como Igreja do Senhor, eu e você particularmente, né, nós devemos fazer a obra do Senhor evangelizando pessoas, ainda que nós não venhamos ser evangelistas de ministério, né, de ministério, ter a carteira, né, de evangelista, por exemplo, quero dizer, de uma questão assim, reconhecida pela igreja. Mas nós devemos continuar pregando o evangelho, evangelizando. Pastores e mestres. O pastor possui a função de apacentar, enquanto o mestre é de ensinar. Eu conheço um pastor que ele é pastor e mestre, é professor também. E como eu tenho muita liberdade com ele, uma vez eu virei para ele e disse assim: pastor, eu quero te fazer uma pergunta. Ele: pode fazer. Eu falei: qual é o mais difícil, ser pastor ou ser mestre? Ele coçou a cabeça e disse para mim assim: essa é muito difícil, eu vou ter que ficar te devendo, porque é muito difícil responder essa sua pergunta. Por que é difícil responder essa pergunta? Porque o pastor, ele tem aquela responsabilidade de cuidar do rebanho do Senhor, de cuidar das ovelhas do Senhor. E o mestre, ele tem a incumbência de levar a palavra de acordo com o que a palavra diz. Ser mestre é muito difícil. Lembra lá de Tiago 3, que a Bíblia nos diz que não quereis muito de vós ser mestre, pois receberei o mais duro juízo. Ou seja, a Bíblia nos orienta para que nós não venhamos ser mestres, nós não queiramos ser mestres. Mas a mesma Bíblia diz para que aquele que deseja ser um pastor, excelente obra deseja. Ou seja, a Bíblia meio que manda que você não seja mestre, mas que você tenha desejo de ser pastor. Por quê? Porque ser mestre é algo que requer muita prática, requer muita dedicação, jejum, oração, ingratidão. Uma das coisas que mais o professor vai encarar na vida é ingratidão de alunos, né? E é muito, e precisa estar preparado para isso, estar pronto para isso, estar firme nesse sentido. Jesus foi o maior professor que existiu, né? O maior mestre que existiu, e ele, quantas pessoas mostrou para ele ingratidão? Lembra, por exemplo, lá dos 10 leprosos, que somente um voltou, dos 10, somente um voltou? Então, há muita ingratidão na questão do mestre, apesar que do pastor também. Então, essa questão de pastores e mestres, existem pessoas que são pastores e mestres ao mesmo tempo, mas outros são apenas pastores, mas não sabem ensinar. Outros sabem ensinar, mas não sabem pastorear. Então, eu conheci um irmão que ele era muito bom para ensinar, mas ele não sabia, para ele apacentar, ele tinha muita dificuldade, por isso ele não era pastor. Então, nós vemos aqui pastores e mestres, duas coisas distintas, mas que de modo geral andam juntos. O serviço de diáconos e presbíteros. À luz do contexto de Atos 6, observamos que o diaconato era um serviço dedicado mais à esfera social da igreja. Ou seja, o diácono, ele está mais preparado, ele é mais voltado para a questão social. Social no sentido, até no sentido espiritual do negócio. Por exemplo, quem é que leva a ceia? É o diácono. É um serviço meio que social, né? É domiciliar, é mais social. Mas o social no sentido do diácono é aquela pessoa que vai cuidar sim da igreja, colocar as coisas nos seus devidos lugares. Se precisar de pintar a igreja, por exemplo, é o diácono que faz. Se precisar trazer algo, fazer um trabalho social propriamente dito, é ele quem direciona, né, um trabalho social, né, como fazemos muitas vezes. Então isso é mais o diácono que faz. Então essa é mais a função do diácono, apesar que o diácono também, em alguns casos específicos, ele também pode fazer o trabalho do presbítero, de modo geral. Inclusive, o diácono, ele é na verdade, pelo menos no meu ponto de vista, o diácono, ele é o obreiro mais importante dentro da igreja, porque ele é o famoso faz tudo. Ele fica na porta, ele tira oferta, ele faz o serviço social, ele visita, né, pessoas, ele vai nas prisões visitar pessoas, né, vai na casa dos irmãos e irmãs para visitar. Se precisar de pregar, ele prega. Se precisar de dirigir, ele dirige. Então ele não faz tudo. Dentro da igreja é o diácono. Sinopse. Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. As qualificações para o ministério. Qualificações de natureza moral. Não apegado ao dinheiro, ou seja, não avarento. Ser irrepreensível, ou seja, alguém que não possua nenhuma acusação
válida. Isso aqui é muito difícil. A pessoa, para a questão moral, ele precisa então não ser avarento. Ele não pode ter amor ao dinheiro. Ele não pode ter amor ao dinheiro. Ele, até porque vai se tratar também com o dinheiro da igreja, né? Então ele já tem amor ao dinheiro. Ele lá com a boca na botija, olha a situação. Olha a situação. Olha o que vai dar, né? Vai virar um Judas, né? Vai virar um ladrão, né? João 12,6. Então ele não pode ser avarento, ele tem que ser irrepreensível, ou seja, ele não tem nada do que se queixar dele. Ele é uma pessoa completamente irrepreensível, não tem nada na sua conduta que o abone. Também a questão de não possuir nenhuma acusação válida. E essa acusação válida ela é bem ampla, mas de modo geral é uma pessoa que as pessoas não acusam ele de absolutamente nada. Por exemplo, ele não tem uma acusação de ser ladrão, por exemplo. Então ele não tem nenhuma acusação válida. Qualificações de natureza social. Ao longo das cartas pastorais, verificamos também a necessidade de qualificações de natureza social, tais como o aspirante ao ministério não pode ser soberbo, isto é, arrogante e orgulhoso. Quantas pessoas hoje estão se perdendo? Talvez o pecado mais perigoso da igreja não é a pessoa que é ladrão, ou uma pessoa que vive em adultério, ou jovens que vivem muitos na fornicação. Isso são pecados perigosos, claro, todo pecado é perigoso, todo pecado é contra Deus, mas existe um que eu acredito que é um pouco mais, que é a questão da soberba. E a pessoa que está na qualificação para ser obreiro da casa do Senhor, ele não pode de maneira nenhuma ser soberbo. Até porque quando ele é soberbo, ele vem na questão da teimosia, ele vira uma pessoa arrogante, violento, ele é o dono da razão, só quem sabe é ele. Eu decidi assim e acabou. Ele vira uma pessoa autoritária, ao invés de ser uma pessoa de autoridade, ele vira uma pessoa autoritária. E qual é a diferença? A diferença é que a pessoa autoritária obriga você a fazer alguma coisa. Você faz, você é obrigado a fazer. A pessoa que tem autoridade, ela desperta em você a vontade de fazer. Ou seja, ela não age com violência, não fala nada. Ele tem tanta autoridade que você respeita a autoridade dessa pessoa. Então, uma pessoa que tem soberba no coração jamais vai ter autoridade, vai ter autoritarismo. Então, nós precisamos ter muito cuidado para escolher, né, uma pessoa para o santo ministério, porque realmente ele precisa ter, de fato, ser uma pessoa humilde e não uma pessoa soberba. Sinopse: há qualificações claras para o exercício do ministério na Igreja de Cristo. Conclusão: todo crente tem o privilégio de apresentar a si mesmo e a outros diante de Deus, sem a necessidade de mediadores terrenos. Por que nós não precisamos de mediadores terrenos? Porque Jesus é o nosso mediador e ele é divino. Portanto, nós, como eu e você, nós temos esse privilégio de apresentar as nossas vidas ao Senhor e também apresentar a vida de outras pessoas na mão do Senhor, e o Senhor irá fazer segundo a vontade dele. Quando você ora ao Senhor, intercede a Deus por alguém, Deus vai te dar vitória da mesma forma se fosse o pastor, se fosse alguém da liderança. Para Deus não há diferença eclesiástica, é claro, mais uma vez, pastor, presbítero, diácono, evangelista, o missionário, o auxiliar de trabalho, ele tem sim aquela questão específica, né? Ele foi separado por Deus para uma questão específica, para um trabalho específico na igreja, ou até mesmo fora da igreja, ele é específico para aquilo. No entanto, quando uma pessoa aceita Cristo como Salvador, automaticamente ele já vira uma pessoa do sacerdócio real, então ele já é da mesma forma que o pastor tem autoridade, essa pessoa também tem autoridade. Por quê? Porque Jesus está na vida desta pessoa e Deus não faz acepção de pessoas. Então, tanto um pastor quanto vamos pegar aqui a questão do obreiro, não, é melhor, do zelador, que geralmente o zelador é a pessoa uma das pessoas mais esquecidas, talvez a mais esquecida da igreja, mas que tem uma grande importância. Tanto a oração do zelador quanto a do pastor é a mesma coisa. E muitas vezes, dependendo da circunstância, até o zelador tem até mais intimidade com o Senhor do que um pastor. Agora, vou te dar um exemplo bem prático sobre a questão do zelador. Muitas vezes, inclusive isso aqui é triste, né, que hoje em dia parece que o culto mais importante da igreja é o aniversário do pastor, nada contra a questão do aniversário do pastor, mas parece que hoje é o culto mais importante
da igreja é o aniversário do pastor, nos esquecemos da ceia do Senhor. Então, todas as pessoas querem estar presentes no aniversário do pastor, todas as pessoas querem dizer que é amigo do pastor. Mas você já ouviu falar que alguém dizer que é amigo do zelador da igreja? É muito difícil. Nós fazemos essa diferença. Infelizmente, isso é triste e não deve acontecer no nosso meio. Tanto o zelador da igreja como o pastor têm as suas funções específicas e tanto um quanto o outro são importantes. Revisando o conteúdo, número 1. O Novo Testamento apresenta o sacerdócio da antiga aliança como um tipo de Cristo, Hebreus 8:1, que operou o derradeiro sacrifício pelos pecados do povo. Número 2. Foi uma obra da reforma luterana do século XVI. Número 3. O texto de Efésios 4:11 diz que Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Número 4. A Escritura distingue o ministério de profeta do dom da profecia. Assim, somente alguns eram chamados para ser profetas, Efésios 4:11, enquanto todos poderiam exercer o dom da profecia, 1 Coríntios capítulo 14, versículos 5 e 31. Número 5, são duas, qualificação de natureza moral e qualificação de natureza social. E posso até aqui também acrescentar a questão da qualificação espiritual. Essa pessoa que está sendo separada para o Santo Ministério é uma pessoa de oração? É uma pessoa de jejum? É uma pessoa cheia do Espírito Santo? É uma pessoa que visa a palavra do Senhor? Então, aqui cabe aqui para mim essa questão, né? Então, a número 5 aqui eu acrescentaria também a questão da qualificação espiritual. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!